E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 4 de abril de 2023, começando o estudo com o índice futuro, INFUT, hoje uma alta de 0,52%. Vocês veem aqui o candle deixado no dia de hoje, um candle que mostra que durante uma parte do dia os compradores estavam fortes, né, aqui. Depois o movimento acabou perdendo força, deixou muita sombra superior, mas no final das contas deixou um candle que mostra um pouco mais de indefinição, né? Aqui, nesse ponto, 101.460, há um suporte agora. Então aqui, vocês veem que segurou aqui nesse ponto, segurou aqui, aqui agiu como resistência, segurou nesse ponto aqui, aqui de novo. Então aqui vocês veem um ponto interessante para suporte. E aqui, que era um ponto de suporte também, agora já funciona também como uma resistência, né? Então tentou fazer esse movimento aqui para romper esse ponto, não conseguiu. É provável que o preço fique lateral aqui entre esses dois pontos, tá? Então fique aqui até que haja o rompimento, ou então que exista aqui essa figura de reversão, que seria um ombro, cabeça, ombro invertido. Estaria fazendo aqui o segundo ombro. É necessário que o movimento aqui com força, com volume, que rompa, faça um pullback justamente nesse 103.660 como um suporte, e aí traçar aqui o alvo dessa figura, né, desse padrão. Quanto ao Ibov, alta de 0,36%. Ibov, de maneira semelhante, está aqui entre essa resistência e esse suporte. Então, vocês veem aqui, bater uma, duas como suporte, aqui como resistência, suporte, suporte novamente. E esse ponto aqui, o 102.880, era justamente o ponto que eu havia alertado que poderia segurar esse Joey de Nápoles, né? Então, antes da confirmação de um pivô, esse seria o ponto que deveria segurar para que não ocorresse justamente esse movimento maior. Então aqui é um ponto que já foi suporte outras vezes, resistência, resistência, aqui suporte, suporte, suporte novamente. Aqui já seria o que? A bipolaridade aqui desse ponto já transformaria em resistência agora. Então esse ponto aqui é necessária a superação dele, e esse aqui de baixo funcionará como um suporte. Então vocês veem aqui que o gráfico semanal está justamente no meio, né? Então tocou na parte inferior, na superior, e deixou sombras, né? Então esse aqui é um movimento que vai precisar de um volume assim maior para romper, né? E lembrando aqui também um ombro, cabeça, ombro invertido, um okoi, caso haja a superação aqui dessa resistência do 102.880 com volume, para ir, quem sabe, um pullback, jogar aqui no alvo, dará aqui próximo à parte superior aqui desse canal. Então até traçando aqui de maneira mais que, caso haja um rompimento, jogarei aqui no 110, mais ou menos, 10.200. Seria também já aqui uma resistência desse ponto. Então é interessante que faça esse movimento para romper justamente essa lateralização, essa distância entre esses dois pontos aqui. Quanto aos ativos, Pag menos um ativo que subiu hoje 1,66%. Vocês veem aqui que o ativo está numa região de 61,8%. Caso haja superação amanhã, dará entrada, né, nesse tipo de setup, stop aqui na mínima, para aí buscar alvos um pouco maiores. É um ativo que não tem andado, né, está numa tendência de baixa. Então vocês veem aqui que do momento que alcançou aqui o topo, o movimento tem sido esse, né? Cai, uma recuperada para cair novamente com força. Então tem feito esse movimento. Então esse tipo de operação é um pouco mais arriscada, mesmo que haja aqui um padrão, né? Caso haja confirmação amanhã de uma 61,8, é uma entrada que está indo contra a tendência, né? Vocês veem aqui que esse movimento, inclusive a média aqui de 3, bem em cima, né? Então não há superação aqui, o que corroboraria que o movimento de alta. Então, por enquanto, daria que essa entrada de 61,8, stop definido, mas uma entrada bem agressiva, né? Outro ativo de hoje seria Magazine Luiza, Magalu.
Hoje estava subindo bem, chegou a subir aqui acho que quase 4%, devolveu, fechou no negativo, 2,72% de queda. E dentro aqui desse padrão, né, desse triângulo um pouco maior, vocês veem aqui que nesse ponto aqui embaixo tem uma linha de tendência que tem segurado o preço aqui nessa região, e um pouco abaixo teria também essa parte inferior do triângulo. Nada, nenhum tipo de operação aqui no momento, tá? Em Magazine Luiza. Via Varejo, Via 3, é um ativo que o OBV aqui já mostrava, né, que poderia ocorrer a perda aqui desse preço mínimo. Vocês veem que já deu uma escorregada aqui o OBV. Esses últimos dias com volume, e vocês veem aqui, hoje 4,42% de queda, fechou em 1,73, praticamente aqui na mínima. Não há nenhum padrão de compra aqui nesse momento, né? Então esse ponto aqui é um ponto de suporte. Há um suporte aqui nesse ponto, vocês veem aqui. Tem batido aqui nessa região, mas nada a ser feito por enquanto. Quem sabe é aguardar pelo tempo gráfico semanal, ver se faz algum trap, ou talvez pelo mensal. Mas por enquanto um cenário bem feio para Via Varejo. CER3 é um ativo que hoje fechou aqui no 0 a 0, deixou este candle aqui, né, de recuperação, e tem brigado aqui justamente nesse ponto. Então vocês veem aqui que é uma região de suporte até interessante, tá? Então nesse ponto aqui é importante o que? Aguardar, ver se deixa aqui um trap no semanal. Aqui, caso haja superação deste candle 13, que nos 3,99 ativaria um trap de compra, e poderia sinalizar aqui uma reversão nesse ativo, né? Pelo tempo gráfico diário, há uma divergência no OBV. O OBV mostra aqui que vocês veem, né, o preço abaixo, caindo na mínima, enquanto o OBV está acima inclusive desse ponto aqui, né, desse outro fundo aqui. Então, assim, há uma divergência no OBV. No IFR também, um pouco de divergência. Então vocês veem aqui esse fundo praticamente no mesmo patamar de agora, e este fundo aqui atual, IFR, está acima e o preço continua no mesmo patamar. Então é um ativo para aguardar, ficar de olho se deixa algum tipo de entrada. Port 3 é um ativo que está mostrando aqui um OBV forte, né? Então vocês veem que o preço tem seguido essa tendência, tem seguido aqui para baixo, o tempo gráfico diário, enquanto o OBV segue aqui nesse ponto, segue subindo, segue até um pouco mais lateral, né? Diferente do preço do ativo. E aqui hoje deixou aqui ativado um trap de compra, que nesse ponto houve aqui a superação, ativou o stop aqui na mínima, alvo 2 vezes acima. O que eu não gostei, que eu estava acompanhando hoje, foi que abriu com muita alta, depois devolveu, então aqui já é um movimento que não me agrada muito. Interessante seria que tivesse aberto por aqui, subindo, ativado o trap, aí daria uma entrada até com uma simetria bacana. Mas é um ativo com trap ativado, o volume nos últimos dias tem melhorado, né? O volume de ontem foi bem alto em comparação com os últimos dias. Candle pequeno, hoje, subiu, né? Teve uma alta importante. Próximo ativo, Marfrig. Marfrig é um ativo que, apesar de não deixar entrada aqui no momento, tem mostrado uma divergência bem gritante assim no ABV, né? Então vocês veem aqui esses fundos. Entre esses dois fundos aqui já havia uma divergência no ABV, e hoje praticamente aqui seria o fundo triplo, né? Assim, terceira vez batendo aqui nesse ponto, nesse suporte. Vocês veem o ABV bem acima, né? Bem acima do que esses dois anteriores. Então há uma divergência aqui nesse indicador. O IFR também mostra um pouco de divergência em relação a esse fundo aqui anterior também. Mas, compensação, ativo, nenhum sinal de compra. O sinal que havia aqui, a trap no semanal, chegou a andar um pouco, não estopou, né? Que tem essa trap aqui ativada, não chegou a estopar. E hoje, acho que até o stop dela está um pouco mais barato, né? 5%. O stop aqui, nesse ponto. Mas, sim, entrar no meio disso aqui é complicado. E também
pode ser aqui um padrão de cup and handle, né, que jogaria o preço mais abaixo. Então, nesse ponto aqui é bem complicado de fazer alguma coisa, algum tipo de operação comprada em Marfrig, tá? Próximo ativo, MOV3, eu comentei que estava dentro aqui desse retângulo, né, que teria que romper com o volume, fazer um pullback para buscar aqui o alvo dele. Por enquanto tem segurado aqui na parte superior. Vocês veem aqui os candles que tem deixado muita briga aqui nesse ponto, né? Então como se fosse uma lateralização dentro de outra, né? Que aqui nada a ser feito, né? O que é interessante nesse ativo, tanto o ABV quanto o EFR mostrando força, né? E o volume também melhorou aqui nessa última semana. Semana passada deu uma queda, semana voltou com um pouco mais de força. E vocês veem aqui que o preço lateral, olha só as médias aqui no meio. A de 80, a de 9, a de 20, tudo embolado aqui no ponto. Então, não é interessante, né, assim, operar aqui no meio. FRAS 3 é um ativo que também tem um trap de compra. Aqui vocês veem que tentou perder aqui esse fundo. Nesse ponto aqui ativou. Alvo 9,93, stop embaixo deste candle. Tem andado, né? Hoje teve 1,96% de alta. Mas o que mais interessante nesse ativo? Uma divergência aqui no ABV, só que o volume está bem fraco, né? Então isso aqui dá uma desanimada, tá? E por hoje é isso, pessoal. Se vocês puderem curtir o vídeo e deixar uns comentários, até a próxima.